Bom, hoje a gente vai bater um papo aí com o Bruno Martins, fundador e proprietário da Highcozy, e vai falar um pouquinho do poder das conexões que nós temos criado aqui na Guiana. Nós vamos passar aí por várias nuances aí de como é fazer negócio na Guiana. Estou com o Bruno aqui, né? Primeira vez no país, ok? Então, com a palavra, Bruno Martins, o proprietário da Highcozy. Bruno, seja bem-vindo. Valeu, meu amigo. Obrigado Obrigado pela oportunidade. Realmente tem sido incrível estar aqui, né? Primeiro, explicar um pouco por que a gente, da onde surgiu essa ideia de estar na Guiana, porque eu acredito que até alguns amigos meus, pessoas, né, que de repente do nada vê e falam, peraí, mas Guiana... O que ele está fazendo na Guiana? O que ele está fazendo na Guiana? Bom, a Guiana hoje ela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Uhum. E a gente, com a Highcozy, como o Rafael falou, eu sou o fundador da Highcozy, empresa que criou o Smart Docks, que é um produto que visa trazer digitalização, ajudar principalmente pequenas empresas, empresas de médio porte, na sua jornada de digitalização, melhorando seus processos e principalmente se conectando com as grandes, né? É uma plataforma 100% online, com uma série de recursos capaz de gerir toda uma empresa, né? Desde a parte de produção, qualidade, financeiro, estoque e tudo mais. E essa solução já vem agregando valores para empresas em Macaé, né? Então, como aqui, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que Macaé está para o Brasil como a capital do petróleo, assim como Houston está para os Estados Unidos, né? Talvez a Guiana aí para a América Central, mais parte do mundo. Acho que na Escócia a gente tem também Dunfermline, né? Se eu não me engano, para a Escócia. Então, surgiu a oportunidade de vir aqui com o Rafael, que já é um parceiro de outros projetos, e agora ele está fazendo essa ponte, né, direto com a Guiana. Então, a gente está com uma parceria aqui para trazer essa solução e ajudar o governo, as empresas de maneira geral, né, se desenvolverem, se conectarem, melhorar os seus processos para atender essa alta demanda do mercado, né? Exatamente. Então tem sido incrível, a gente tem passado aqui bons momentos, o Rafael tem sido fundamental na conexão, né, na minha conexão aí com empresários aqui. O Rafael depois vai falar com muito mais propriedade, mas pelo que eu tenho visto, é um mercado um pouco difícil de entrar sozinho, né, Rafael? Porque aqui o governo ele tem muito benefício para empresas guianesas, né? Isso. Claro, imagina que você tem um pote de ouro dentro da sua casa, não faz, né, para o governo faz total sentido. Sim, total. Valorizar e dar preferência às empresas guianesas. Então a gente que tem essa oportunidade de prestar serviço que realmente eles precisam, a mão de obra que não é, né, das mais qualificadas, então realmente tem uma oportunidade muito grande para empresas prestadoras de serviço, né, se conectarem, só que só por nossa conta é um pouco complicado, porque é um mercado fechado, eles lembra muito Macaé antigamente, né? Exatamente, é o Macaé de 50 anos atrás. Esse é o começo de tudo, porque eu vim para cá, né? As pessoas falavam que aqui era Macaé de 50 anos atrás. Exatamente. Eu acho que ao que você vai andando, assim, você vai vendo que a cidade, ela tá, né? O país, ele está se desenvolvendo, mas com o que a gente está acostumado, parece uma roça mesmo, né? Parece mesmo. Parece uma roça, assim, meio no barrão, mas realmente está jorrando oportunidade aqui, né? Sim. E a gente vai falar do poder das conexões hoje, né? O tema da live hoje é o poder das conexões, né? Como que a Eagle tem feito para conectar as demandas que aparecem aqui na Guiana com as empresas que provêm serviços no Brasil, né? A Guiana tem explorado petróleo há 15 a 10 anos atrás, e como o Bruno bem disse, aqui é praticamente como era Macaé há 50 anos atrás. Então, as empresas do Brasil que estão pensando em trabalhar, em prospectar, a gente sabe que é muito benéfico, né, Bruno, diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos, e você fazer também a diversificação da sua cadeira de clientes, né, de todo o seu portfólio de clientes. É muito importante porque a gente fica vulnerável à economia. No Brasil, se a economia vai baixo e você só tem clientes no Brasil, você tem essa volatilidade de acompanhar o mercado. Então, é muito importante essa parte, essa internacionalização das empresas, e é isso que a Eagle faz. Então,
As conexões que as empresas que decidem fazer operações aqui na Guiana, elas têm alguns caminhos, né? Ela tem um caminho de poder vir aqui e explorar. Mas você acha que se você tivesse vindo aqui, Bruno, sozinho, explorar esse mercado, você ia estar fazendo negócio já? Porque você é a sua primeira viagem, você já está fazendo negócio. Como é que você acha que seria se você viesse sozinho aqui, para quem está escutando a gente e ouve falar da Guiana e falar, vou pegar, comprar passagem e vou para lá? Muito bom. Assim, iniciando, né, contextualizando a minha resposta, eu acho que se conectar, estar bem conectado, é essencial. Eu acho que parceria, no meu ponto de vista, é uma das palavras-chave do futuro, né? Você se conectar, integrar portfólios, né? O que é melhor de um com o melhor de outro. E para a gente chegar, né, são dois caminhos para você se conectar. Um é mais complicado, né? Respondendo a sua pergunta, você falou, você vem, você ia conseguir, etc. Eu acredito que eu teria que vir várias vezes. Sim. Várias vezes aqui. Né, isso seria muito custoso, né, você tentar, claro, né, com certeza tem gente assistindo aqui a gente, né, que tem também esse espírito de eu vou conseguir, eu vou tentar, assim como você desbravou, né, você principalmente tem desbravado aqui, eu acho que já é a quinta vez, né, que você está vindo para a Guiana. Para chegar nessa quinta vez, né, para iniciar esse processo talvez, eu acredito que eu precisaria aí de pelo menos umas 2, 3 vezes. Né? Como o Rafael falou aqui, o governo, você imagina, você tem uma reserva enorme de, vamos falar de dinheiro, né? Você tem um pote de ouro e você não vai confiar em qualquer pessoa para fazer parceria. Né? Isso aí do ponto de vista de um cliente ou de um fornecedor, enfim, de uma empresa aqui, eu no lugar deles também faria o mesmo. Então, para construir essa confiança, ter um relacionamento, aí demora, né? Demanda tempo e investimento. Sim, e a gente sabe que investimento, claro, né? A gente está vivendo um momento difícil no país, né? O real nunca, né, há muitos anos não está tão desvalorizado, mas o fator tempo também é primordial, né? Porque eu costumo falar, eu tenho aqui uma empresa de tecnologia, eu costumo fazer sempre essa analogia e eu acredito que se aplica também para a nossa oportunidade aqui. Eu acho que a tecnologia, né, barra o que a Guiana está vivendo no momento que ela está passando aqui, de grandes oportunidades, é como se fosse uma onda. Né? É uma onda, ou a gente corre para dentro do mar e surfa a onda, ou a gente vai tomar um caixote e vai ficar olhando, vai falar, pô, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter ido, eu poderia tal. E para a gente acelerar esse tempo, claro que, como eu falei, né, o custo, ninguém quer sair gastando, investindo dinheiro, né? Mas estou focando aí no tempo por conta de, eu acredito que é o que de melhor que a Eagle entregou para mim aqui, de encurtar as pontes, né? De maneira a ganhar tempo, porque se eu não tiver tempo, se eu não agir agora, daqui a pouco vão ter outras empresas já consolidadas no mercado e aí cai naquela conversa que a gente tem, né? Se você já adquiriu algum produto ou algum serviço, aquele produto às vezes não é dos melhores, mas está te atendendo, para depois você chegar e substituir e falar assim, não, agora eu tenho o Smart Docks e tal. Se a empresa já tem o produto, ela não vai querer trocar, né? Exatamente. Então, assim, esse é o timing, né? Tem um timing que é essencial e eu acredito que essa parceria, essas conexões e principalmente esse caminho que você já trilhou em relação a construir credibilidade com empresários e tudo mais, porque hoje igual, a gente senta na mesa aqui, participa de reuniões, tem vindo do Rafael, né, vindo da Eagle, a conexão, você já é visto com outros olhos, né? Diferente se eu chegasse aqui e batesse na porta, enfim, eu acredito. E falando um pouco desse início, né, dessa entrada, que eu costumo falar assim, as empresas elas têm um momento de despertar vontade de fazer negócio na Guiana, planejar uma viagem para a Guiana para saber assim, eu vou qual o período do tempo, tem uma feira que acontece aqui, é o melhor período ou não é, eu venho no meio do ano, tem o clima, tem tudo, tem chuva, não tem. E também tem a parte de estar aqui, né? Estar aqui e com quem você vai falar, onde você vai frequentar. Então,
eu costumo dizer que a primeira vez que eu vim, Bruno, foi uma aventura mesmo. Eu vim naquela que a Guiana é Macaé de 50 anos atrás, e obviamente eu fiz alguns contatos, né, com algumas pessoas, vim, mas o que hoje eu proporciono, eu acho que você pode falar se atendeu suas expectativas ou não. Vale lembrar também, né, que há 2 semanas atrás eu estava aqui com uma outra empresa, a Rigging Brasil, que também fez negócio aqui na Guiana, né? E o Bruno é a terceira empresa que a gente traz. A gente está com presença aqui na Guiana desde setembro de 2023. A primeira viagem praticamente não conta, né? Porque eu vim aqui entender o que era isso aqui. O ano passado que eu vim com mais frequência, o ano passado eu vim 2 vezes. E aí consegui estabelecer as conexões, já procurei trazer demanda para o Brasil. E aí esse ano eu já vim, esse mês é a segunda vez que eu venho, então as coisas têm acontecido muito rápido. E como o Bruno falou, né? Ele fez a alusão da onda. Se você não surfar a onda agora, a onda pode passar e você pode não pegar mais essa onda. A questão toda é como entrar na onda, né? Como é que você entra na onda? Qual é a onda certa de você entrar? E quando eu vim a primeira vez, eu passei por bastante perrengue, Bruno. Eu vim pelo caminho mais curto, porque eu acho que quem quer empreender vai querer vir pelo caminho mais curto e mais econômico, só que ele torna-se não econômico do ponto de vista quando você não sabe quem você vai procurar. Então, eu vim por Leta, então tem algumas nuances que se você... O carro que te traz, eu cheguei a pagar quase R$600 para o carro me buscar. Coisas que hoje a gente veio dessa vez por Leta também, né? A gente viu a facilidade que é, as conexões que a gente pode fazer, as facilidades que hoje a gente proporciona. E estar aqui, né? As conexões que a gente estabelece hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento hoje com empresários locais. Eu costumo falar, as pessoas falam, pô, Rafael, mas como é que eu falo para falar com a SBM na Guiana? Como é que eu falo para poder falar com a Nobo na Guiana? Esse não é o meu negócio. O meu negócio é São os empresários locais que os empresários locais, serviço, exatamente. que estão buscando se conectar. Né? Exatamente. O que eu entendi aqui, Bruno? Eu entendi que, baseado na minha experiência na área comercial, eu entendi que eu precisava suportar as empresas locais. E hoje, o que o mais difícil que foi estabelecer essa conexão. Você falou de chegar aqui e tal. Acontece que se você não faz conexão com a pessoa certa aqui, você pode estar entrando numa grande furada, cara. Numa grande furada. Eu conheço empresas que fizeram negócio aqui com empresários locais. Os empresários locais aqui esperando a coisa acontecer e não acontece. Então, você tem que saber com quem você fazer essa parceria, né? Então, do ponto de vista de quando você está aqui é um primeiro passo. O segundo passo é, e agora? O que eu faço? Né? Tem algumas instituições que é de conhecimento de quem já procurou saber um pouco da Guiana, que vai te promover acesso para a SBM, para Halliburton, para Noble, mas acesso aos empresários locais, que tem aquele poder do conteúdo local. Né? É importante falar também que para fazer negócio na Guiana, você tem que ter um agente local, se você for prestar serviço diretamente para os clientes maiores. Né? No caso do Bruno, é uma empresa de tecnologia, não vai precisar, a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria com a Zancorp, e a gente veio aqui também assinar esse contrato de parceria com a Zancorp. O Bruno vai falar um pouquinho como foi isso também. Com certeza. Passar um feedback do ponto de vista se a Zancorp, o que ele achou da empresa, né? A conexão que eu fiz, eu enxerguei que poderia ser um bom parceiro para a Raikkosen. Mas do ponto de vista do Bruno, que é o tomador da decisão, o dono da empresa, ele também teve que analisar. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso também. Mas estar aqui, fazer as conexões certas, eu acho que é a grande chave do negócio. É onde você, de fato, vai saber se a sua viagem, né, o seu investimento em trazer a sua empresa para a Guiana vai fazer sentido ou não. E aí, pegando esse gancho, Bruno, o que você achou, né? Como é que foi essa transição? Eu queria que você falasse um pouquinho, até mesmo dos percalços que a gente participou junto, né? Dos percalços que aconteceu até a gente chegar a fazer a parceria com a Zancorp. Acho que é importante falar porque nós passamos por alguns momentos aí, né? Nós estamos tentando fazer negócio aqui no país já há quase 8 meses. Nós já estamos aí trabalhando. O Smart Docks, como o Bruno falou, é um software que é um RP, né? Ele tem vários módulos. E nós começamos há 8 meses a conversar com empresas locais até chegar ao ponto de fechar a parceria com a Zancorp. Eu queria perguntar para você o que você achou, né, da Zancorp, o quão confidente você está que está fazendo a parceria certa e como você vê as possibilidades daqui para frente agora tendo como eu estava falando, né, a gente começou esse porque
talvez por algum imprevisto, não tão mais no nosso time, chegasse até a Zancorp. Então, a Conexão chegando até a Zancorp é uma empresa prestadora de serviços já de tecnologia. Ela é chamada QuickBooks, que é a parte de finanças, né? Também alguns produtos da Microsoft. E agora ela vai estar representando os Smart Docks aqui no país. Realmente, para mim, assim, aos olhos humanos, né? Aos olhos é capaz de fazer tudo. Agora, aos olhos humanos, foi realmente um feito, uma empresa local. A gente teve a oportunidade, essa empresa está tão entusiasmada, né, e vê tanto potencial na gente que, inclusive, referências aqui da Guiana voltadas para a parte de qualidade, saúde e segurança, o HSE, com presenças de ministro, né, Rafael? Sim, sim. Ministro do Trabalho, diversas empresas aí como Halliburton, Exxon, diversos segmentos, desde mineração, óleo e gás, construção. Tivemos a oportunidade de estar apresentando direto lá, né, falando lá na frente para todo mundo. Então, a nossa capacidade de conexão abriu um leque de oportunidades muito grande, né, aqui com o Rafael. E por que eu falei que superou todas as nossas expectativas até agora, né? Porque começou numa coisa grandiosa, que foi participar de um evento, uma conferência com o governo envolvido. E o caminho que está tomando é se conectar com outras pessoas de outros países, né, Rafael? Exatamente. Inclusive tinha uma pessoa muito influente de Trinidad e Tobago, que só de saber que nós estávamos ali apresentando uma solução de tecnologia, veio procurar a gente buscando parceria e querendo levar o software também para Trinidad e Tobago, né? Então, olha como o efeito cascata, né? Uma coisa que começou numa conexão, a gente achou, né, Rafael, que realmente teria potencial para ser grandioso, mas a gente está se surpreendendo muito. Hoje o Rafael aqui, quando eu falo Rafael, claro, a empresa, né, a Eagle, a gente almoçou com alguns empresários locais que estão envolvidos em construção de porto, e nessa conversa, né, falando da conferência, eles falaram que a nossa solução poderia estar atendendo os problemas do governo. Realmente aqui tem muita... inconsistência de comunicação, né? Muita inconsistência de comunicação, exatamente. As empresas, né, por estarem o ministro do Trabalho, as empresas levantaram essa bola o tempo todo com o ministro falando, a gente não consegue chegar de maneira clara, levantar a mão, chegar até vocês, e quando chega, a gente não sabe o desenrolar da história, a tratativa. E essa pessoa que estava no almoço aqui com a gente agora falou, não, eu conheço uma pessoa que também é muito influente, que conhece pessoalmente o ministro. Então, olha a proporção que a coisa vai tomando, né? E aí volta ao tema da nossa live, né? De conexão. De conexão, né? As conexões, né? Exatamente. Desculpa, pode ir. E a gente falou muito isso até no almoço, né? Nós falamos que as conexões geram relacionamentos, os relacionamentos geram oportunidades, as oportunidades geram negócios, e os negócios geram dinheiro, né? Que a gente, no final das contas, veio para cá para poder fazer dinheiro, mas tem todo esse caminho, né? As pessoas às vezes acham que você vai vir aqui e vai fechar um grande contrato e vai voltar. Não é assim. Então, o caminho para poder fazer negócio na Guiana é estabelecer as conexões certas. Uma coisa que é bem cultural daqui, Bruno, acho que você pode comprovar, é que as pessoas aqui não são muito ligadas a e-mail, a mensagem. Aqui é tete a tete, aqui é face to face. Chamada de vídeo não funciona. Não funciona. Nós estamos aqui, né, e fizemos algumas reuniões, e aí na hora de fazer contato com os caras, não, vamos almoçar, vamos conversar, passa aqui no escritório. Às vezes é a questão só de mandar uma mensagem, alinhar uma coisa, mas o cara gosta de estar falando face to face. E aí, para falar o face to face, você vai ter que estabelecer uma conexão. E hoje o que a Eagle proporciona, até trazendo um pouquinho o que o Bruno falou, é todo esse background de estar aqui já há mais tempo, né? Essa já é na minha primeira, segunda, terceira, né, a minha viagem. Então, eu criei um caminho para que eu possa ajudar as empresas brasileiras que querem vir para cá. Obviamente, os meus clientes são as empresas guianesas. Eu não sou um cara que vou vir aqui
batendo na porta de todo mundo. Eu sou um cara que eu venho aqui, entendo as demandas e volto para o Brasil e procuro. Então, quando eu chego para alguma empresa no Brasil e falo, estou precisando de uma empresa que faça isso, é porque já existe a demanda real, né? Fazendo uma alusão lá com o Brasil, né? Que eu também faço negócios no Brasil, mas no Brasil eu represento algumas empresas e eu vou atrás das demandas, né? Eu faço as demandas acontecerem. Aqui não. Aqui eu venho atrás das oportunidades e quando chego lá a demanda já existe, né? Quando você chegou aqui, a gente veio aqui para poder mostrar o software para 2 empresas, para poder fechar o negócio, né? Além de fechar o negócio com a Zancorp também, que foi um agente local. O que é a cultura daqui, né? Que você chegou, quais foram as barreiras que você encontrou, o que você achou das pessoas, né? Eu tenho que confessar que já venho aqui há muito tempo, mas essa foi a primeira vez que a gente caminhou. Falo com o Bruno, né, que todas as vezes que eu venho aqui, as pessoas me botavam muito medo. Não vão na rua, não sai na rua, não anda na rua. E eu peguei esse medo e internalizei, né? Como você anda, talvez, no seu bairro, no Brasil, né? Quando vai para o Rio de Janeiro, cuidado quando você for na Lapa. Com certeza, cara. Você estiver andando no... E aí eu fiquei falando, talvez, será que não é esse também? Será que eles não estão falando, toma cuidado? Porque... Então, dessa vez a gente escolheu um dia certo, né? Que é um dia que foi ontem, sábado, de muita movimentação. Indo até o hotel onde nós estamos, que é uma caminhada de 20 minutos, né? E viemos para uma rua muito movimentada. E qual foi a sua percepção da cultura daqui, dos costumes, dos táxis que a gente pegou, né? Primeiro, acho que até é legal você falar um pouco, a gente sente essa sensação que vai bater toda hora, né? Porque a pessoa que vai vir para cá... Bom, para iniciar a resposta, né, eu tenho para mim que o mundo, as pessoas realmente elas são do que falam. Em relação ao que você falou, fazendo um comparativo do Rio de Janeiro. Tá funcionando? Não, tá travado. Tá travado? Não sei se tá travado aqui. O computador tá travado. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só ver se está travado ou não. Infelizmente aqui... a internet é um outro problema, né? Tá. Então, aqui agora voltou. Tá normal. Agora voltou. Foi? Acho que voltou então. Beleza. Então, respondendo, né, começando aqui a resposta, eu acredito que as pessoas elas são melhores do que realmente pintam por aí, que o mundo é mau e tudo mais. Eu tenho essa percepção comigo. Entendo o que você falou, morei no Rio de Janeiro, trabalhei por lá. E tinha eu sou natural de Nova Friburgo, né, região serrana, e tinha sempre, e tem ainda, o pessoal tem muito medo de ir no Rio de Janeiro, e nossa, o que eu andei a pé no Rio de Janeiro, os lugares que eu fui, daria várias lives aqui, né? Mas no geral, a minha percepção quando eu cheguei aqui, que é um povo... parecido um pouco com o povo brasileiro, assim, no sentido de as pessoas são amigáveis. A gente ficou num hotel aqui, tem uma outra pessoa, uma outra que talvez esteja num dia ruim, né? Aí a gente não pode tomar base por uma. Eu também guardo, depois de ter viajado bastante, hoje eu tento não julgar um país por um ou outro, né? Então a gente pega uma pessoa de mau humor na rua e acaba falando que aquele país não presta e tudo mais. Mas é um povo relativamente humilde, né? Que vive aqui agora que estourou o petróleo, como o Rafael falou. Aí, quem não está acostumado com carro, né? O carro, o sistema inglês, né? O carro, o volante é do lado de cá, então você parece que é toda hora que você pega um Uber aqui, você fala, rapaz, você anda assim no carro, né, Rafael? Já desviando, jogando o corpo pra cá, pro banco. Principalmente quando você senta no banco da frente, que você fala, vai bater. Mas a comida, né, tirando isso de diferente, eu acho que é um povo bem bacana, é uma cultura que eu gostei bastante. Me senti à vontade também com a comida aqui, gostei bem. Tem algumas colônias aqui, não sei se posso falar assim colônias, né, mas umas concentrações de brasileiros, né? Sim. Alguns lugares. Eu acho que é fácil da pessoa, por esse lado, se sentir ali... Pertencida, né? Pertencida, exatamente. E do que você imaginava, né, que era aqui? Quais foram as impressões que você teve
que você pensava que era e do que é, até baseado nas suas experiências internacionais, né, Bruno? O cara viajado, já foi para o Japão, já foi para a Itália, Estados Unidos, Cuba, do que você imaginava que era para o que é, quais são as suas percepções? Rapaz, para te falar a verdade, toda vez que eu ouvia falar sobre Guiana, eu ouvia falar Guiana Francesa, né? Sempre, Guiana Francesa, Guiana Francesa. E isso é legal você falar, que todo mundo que eu não falo da Guiana acha que é a Guiana Francesa. Eu também, assim, eu não... Eu gosto mais da matemática, geografia não era... Dos mapas eu gosto de ir visitar e botar meu pé no chão lá. Agora, pegar para olhar ali, né? Eu nunca fui muito bom em geografia, não. Então, assim, quando falou da Guiana, eu também pensei na Guiana Francesa, né? Então, eu não tinha muita referência em relação a esse país. Só sabia que realmente tinha aqui uma reserva grande de petróleo, mas também confesso que não passava pela minha cabeça, né? Como eu trabalhei numa multinacional, e até citei no início aqui, né? Que eu acho que a Escócia está para a Europa, assim como Macaé está para o Brasil, assim como Houston está para os Estados Unidos, em relação ao petróleo, né? Então eu pensava em me conectar mais para o lado de lá. Mas isso que é bom da vida, né? A gente está disposto a encarar os novos desafios, se colocar à prova, conhecer pessoas novas, puxando até um gancho nisso, né? Porque eu sempre falo, né, que são os 5 N's, né? Novas pessoas, acaba gerando, você conhecendo, criando novas oportunidades, novos lugares, você conhece novas pessoas, novos negócios, novas oportunidades, ações, novas ideias, novas ações e novos negócios. Né? Então eu acho que a gente se conectou nesse sentido e está vendo os frutos aqui, mas a gente precisa se permitir isso, né? Sim. Porque o ser humano por si só tem aversão à mudança. Quem quer ter uma empresa grande, né? Depois de ir para a China, de ir para outros lugares, eu cheguei a essa conclusão. Falei, não, a minha percepção sobre distância mudou um pouco, eu acho que é possível se conectar. A gente tem que olhar agora, principalmente agora, né, o momento que o governo que a gente está vivendo lá no Brasil, a moeda brasileira nunca foi tão desvalorizada, então a gente não pode ficar chorando esse pitanga, né? Tem que agir, né? Tem que agir e correr atrás de vender o lenço, né? Enquanto tem gente chorando, vamos vender lenço. E o que a gente vai fazer vendendo lenço? É fazer dólar, né? Fazer negócio, aqui tentar fechar negócios em dólar para levar para lá e... Puxa um gancho, né, para as empresas que estão assistindo a gente, que possam assistir posteriormente, né? Se você não está fazendo negócio na Guiana e trabalha na área do petróleo, especificamente na área do petróleo, você está perdendo uma parte da oportunidade, né, Bruno? Porque as demandas aqui são gigantescas e talvez as barreiras que você está encontrando hoje são barreiras que elas podem ser transpostas da maneira certa, com as pessoas certas. E eu quero te convidar para você realmente ter um pouquinho mais, dedicar um pouquinho mais do seu tempo para poder verificar como você pode de fato fazer negócios na Guiana. Bruno, eu queria aproveitar esse momento agora também para falar um pouquinho sobre como foi a conferência, né? Um dos nossos objetivos que nós viemos aqui para o país dessa vez foi porque eu consegui, né, estabelecer uma conexão com empresários locais, que no caso a Zancorp, né, nós já estávamos lidando com eles, e eles nos convidaram para participar de uma Occupational Health and Safety Conference. Foi uma conferência onde estiveram presentes Halliburton, Exxon, empresas de nome, né, Gisby, que é a empresa daqui também. Várias empresas vieram, as pessoas... Acho que travou. Parece... Travou? Parece que sim. Não, tá travando, eu acho, mas ali agora foi. Tá um delay, tá vendo? Né? Agora foi. Então tá bom. Estamos testando vivo, aqui, a gente pessoal, vai fazendo os vivo, testes aqui. Tô com o celular aqui vendo. E aí essa conferência foi um evento bem grande, né? Nós tivemos aproximadamente 70, 80 pessoas. E eu queria que você contasse como foi essa experiência, né? De você levar ali, ir na frente ali, falar. Eu confesso que quando o Bruno começou a falar ali, eu falei, caraca, que massa, velho. Cada cliente que vem aqui e consegue atingir o objetivo, para mim é uma vitória antes de ser a vitória, né?
Eu venho para cá com o propósito de estabelecer conexões entre o polo energético brasileiro com o polo da Guiana. Nós falamos isso no almoço, né? Eu sinto parte dessa transformação tecnológica, dessa transformação da Guiana, porque eu estou presente aqui, né? Eu não estou aqui aventurando, eu estou aqui realmente fazendo negócio. E quando eu consigo trazer uma tecnologia para isso, eu sei que eu estou dando vários passos à frente e trazendo. O Smart Docks é uma solução que não existe no país. Então, quando o Bruno subiu ali, que a mulher anunciou, e a mulher falou bem pra caramba de você, né, Bruno? Como é que foi você subir naquele palco ali, falar, apresentar a tecnologia? Conta pra gente como foi essa sensação aí. Rapaz, eu sempre dou o mérito todo para Deus, né? Eu acredito que Deus coloca os anjos na nossa vida para intermediar tudo, e foi o seu caso. Colocou você ali, que acabou colocando a Zancorp, então assim, vai criando uma corrente do bem, de maneira que todos se beneficiam. Eu penso muito por esse lado, porque para mim, eu sou um cara sonhador, eu penso grande sim, pelo fato de já ter trabalhado em multinacionais e ter tido posições globais, contato com o pessoal de fora, ter viajado bastante. Eu sou um cara que hoje, né, ainda está relativamente pequeno, uma empresa pequena, enxuta, mas eu penso grande. Mas eu realmente me surpreendeu a oportunidade de repente, você estar ali, né, falando, apresentando o seu sonho, né, para ministro, para pessoas que têm poder de decisão, de multiplicar aquela solução para o país inteiro, inclusive Suriname, né? A gente não falou aqui... Trinidad e Tobago, né? Trinidad e Tobago, Suriname é aqui pertinho, né? Toda vez que a gente senta aqui com algum empresário, a gente acaba falando sobre replicar o que está sendo feito para Suriname, né? Então, assim, você vê que foi um grande passo que iniciou uma coisa que pode ter várias ramificações. Foi uma experiência incrível, eu recomendo muito para todos aí que... uma vez eu ouvi, eu tenho um gestor que foi... O cara eu tenho como mentor na minha carreira por 6 anos e é um cara que eu admiro demais. O nome dele é Bernardo Soler, é um cara que está no meu coração para sempre, fez uma diferença muito grande. Ele me deu um conselho muito valioso. Não foi só para mim, ele deu um conselho para o time, mas ali eu peguei para mim e falei, caramba, cara, esse cara falou um negócio muito certo. Ele falou assim, Bruno, não falou Bruno, né? Falou, vocês trabalham para uma empresa americana, que na época era só FMC, né? Nem era Technip FMC, francesa, né? Falou assim, se vocês quiserem crescer, é importante falar a língua dos donos. Cara, isso foi um conselho que aquilo ali bateu. Eu já falava mais ou menos o inglês, mas aquilo ali eu falei, opa, é a oportunidade. E eu gostaria de reforçar também, para quem está ouvindo a gente, a importância de, por mais que o Rafael vai fazer a ponte aqui, a Igor, né? Ninguém vai se preocupar com uma outra língua, não precisa estar aqui falando inglês, né, Rafael? O Rafael é extremamente capaz aí de intermediar, fala muito bem o inglês, mas fica aqui meu conselho para as pessoas, né, para realmente quem tem sonho, pensa grande, tem sonhos grandes, né, de conexão, de criar uma multinacional, que ou agora está numa fase da vida que talvez já não vale muito a pena se dedicar no inglês, mas bota o filho estudar, né, cara? Porque realmente assim, importante. A gente precisa as oportunidades elas aparecem, como eu falei, Deus coloca os anjos na nossa vida, né? O Rafael e tudo mais, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, cara? Tem que fazer a nossa parte. E o falando ainda assim é uma barreira, né? É enrolado, enrolado. O inglês é um inglês bem diferente, então você tem que realmente se esforçar bastante para poder se comunicar, né? Porque é uma língua que eles têm a maneira deles, o dialeto deles de falar, e são poucas pessoas que fazem se sentir entendido. A maioria das pessoas falam, eles se comunicam perfeitamente, porque é a língua deles, mas é um inglês um pouco diferente, então eles falam entre eles e ninguém entende nada. Mas algumas pessoas fazem questão de falar um inglês limpo, né? O próprio Aizar, né, que é da Zancorp, assim, a comunicação é muito clara, é muito tranquila de entender. Mas quando você está no dia a dia aqui, né, você pega um carro, um táxi, vai num restaurante, eles falam muito rápido, então... Bom,
A gente teve alguns... Tá conseguindo ver aqui agora também. Tá travando um pouco. Por mais que esteja travando um pouco, quem quiser fazer alguma pergunta aí, a gente vai fazer algumas perguntas. E pra gente entrar já no encerramento, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho também quais, de fato, assim, você conseguiu fazer negócio aqui, que tipo de resultado você já está levando daqui. Nós estamos apenas na metade da viagem, mas quais foram os resultados que você considera que você alcançou nessa viagem e que até o dia de ir embora você tenha alcançado de resultado concreto, não é nada especulativo? Concreto, como você falou, né? A gente ainda está na metade da viagem, a agenda está bem cheia, o Rafael tem sido bastante eficiente nesse sentido, né? De aproveitar o tempo aqui, até nos almoços, isso é muito legal, nas horas livres, né? Tá sempre conectando com uma pessoa, tomando um café, né, Rafael? Ontem a gente conversou com pessoas da Halliburton, tomou um café à tarde, hoje já almoçou, enfim, conversando com outras pessoas. O que eu tenho de concreto até hoje, que para mim é muito valioso, eu tiro essa lição de quando eu tinha lá o sonho, né, de conectar também com empresários da China, na época. Então eu fui à China algumas vezes, buscar por empresas. E depois eu cheguei à conclusão que melhor, né? Que hoje eu penso sempre em multiplicadores, porque quando você está no lugar, você fez o seu investimento, você vê que o tempo é corrido, né? E se você for embora e não deixar ali uma pessoa que comprou a sua ideia, o seu sonho, que você conseguiu contagiar, a chance de esfriar é grande, né? Nesse caso aí você estaria dando continuidade, a Eagle estaria dando continuidade, mas no meu caso, assim, o que eu deixo aqui até agora de concreto foi a parceria com a Zancorp, né? O fato deles terem sido os sponsors, né? Os patrocinadores. Você vê que está no banner aqui, tem um outro banner que estava lá na frente também, com Halliburton, Exxon e tudo mais. Foi investimento da própria Zancorp. E eu acredito que, mesmo indo embora, voltando para o Brasil, é uma grande conexão, uma pessoa que viu o potencial e vai estar buscando também, de todas as formas, alavancar, dar sequência aqui, buscando especialistas locais, né? Porque por nossa conta mesmo, sozinho, não tem como, né, Rafael? A gente não dá conta de, numa vida inteira, ser bom em tudo, né? Precisa de pessoas, precisa de parceiros. Então, até agora, acredito que para segunda e terça a gente vai estar fechando bons contratos, porque já tá em conversa, né? Avançada, né? Inclusive, né, um dos clientes que a gente vai estar visitando amanhã, né, já teve um alinhamento prévio, onde ele passou uma série de documentos do fluxo da empresa, procedimento, de maneira geral, no papel. A gente já trabalhou bastante de casa, né, digitalizando o fluxo, o que ele fazia lá, que ele chama aqui de job card, né, aquela coisa como se fosse a nossa abertura de ordem, né? Isso. E depois gerar um certificado, era tudo manual. A gente já fez esse trabalho para estar apresentando amanhã, porque o cliente condicionou, olha, nós vamos fechar com vocês, mas o sistema aqui tem que estar customizado de acordo com a nossa realidade. Isso aí. Então a gente já fez teste, customizou, está saindo certificado automático, enfim, já viu muito otimização no processo do cliente. Agora é só levar para lá e falar, cara, é Pix. Agora cadê o Pix? E Bruno, o que você acredita, né? O que você, saindo daqui, o que você acredita da sua visual agora? Como você enxerga o mercado da Guiana a partir dessa viagem que você fez? Você sai daqui com qual imagem do mercado da Guiana? Mudou minha visão completamente, né? Eu só ouvia falar, agora eu realmente vi o tanto de oportunidade com os meus olhos. Quero estar cada vez mais conectado aqui, né? Conto com a sua parceria, com a sua ajuda, para a gente estar, de alguma maneira, ajudando não só empresas, né? Mas vi muita oportunidade no governo. O governo que não passava pela minha cabeça também, assim, de ser um público-alvo, né?
mas você vê que se você de alguma forma fornecer alguma solução para o governo, é uma maneira indireta de você estar criando muitos clientes, né, de ajudar muitas pessoas, de que, assim, das minhas viagens que eu faço, fazendo um comparativo, talvez, indo um pouco o reverso, né? Porque eu costumo falar assim, viajar te dá a capacidade de você ver o futuro e depois você volta para o passado, que é a sua realidade, né? Fazendo aí uma comparação, às vezes que eu viajei do tempo, e aqui eles não estão muito à frente do tempo, a gente que está à frente do tempo. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu falei que é o contrário. É como se você tivesse a capacidade, eles falaram, cara, a gente, na reunião hoje, né, o cara falou, pô, a gente não quer inventar a roda. É a palavra do cara, né? Exatamente. Eu quero pegar o que está funcionando e aplicar aqui. Quando a gente se conectou, né, fazendo até, complementando aí a resposta com a nossa conexão com a especialista, foi uma especialista de HSE renomada no país aqui, né? É muito conhecida, inclusive na conferência ela não estava presente, mas já apareceu ela falando, né, Rafael? Sim. E quando a gente apresentou as soluções para ela, né, as soluções aí de Andon, cadeia de ajuda, a digitalização de maneira geral, a especialista ficou impressionada com o que a gente já tinha. A pessoa que é referência no país. Então isso aí eu acho que já justifica apontar o canhão para cá, de toda forma, porque diferente de ir buscar a inovação, não, a gente já tem a inovação para o ponto de vista, né, comparando o Brasil e Guiana. E eu queria que você falasse agora, né, para os empresários brasileiros, né, que querem fazer negócio na Guiana, como que a Eagle pode ajudar do ponto de vista de você que está experimentando isso, né? Eu quero que você falasse para ele assim, para esse empresário que às vezes quer vir fazer negócio, mas está com medo, não sabe como vir, como não vir. O que a Eagle pode proporcionar para essas empresas? Olha, a Eagle, né, liderada aqui pelo Rafael, pode facilitar toda a sua vida. Eu brinco, ele tá rindo aqui que eu brinco, eu tô brincando aqui sempre, até falo com a esposa dele, com a minha futura esposa também, que tá lá no Brasil, eu falo assim, a gente brinca que, fazendo um comparativo, né? Às vezes na conferência o cara fala assim, o Rafael é seu agente? Eu falo, não, é meu marido. My husband. My husband. Porque, pô, realmente assim, tá tudo muito bem delineado, né? Desde da logística, dos encontros ali com empresários, deixando tudo na cara do gol, né? Então, assim, eu acredito que o empresário que vai estar se conectando a você, a Eagle, vai estar pegando tudo mastigado, vai estar economizando o que você investiu, tanto de tempo quanto de recurso financeiro mesmo, né? E com certeza abrindo um leque de oportunidades que inicialmente a gente pensa que é grande, mas tem a capacidade de se ramificar muito mais com essas outras conexões, né? As conexões geram mais conexões e assim vai. Então eu recomendo, são muito, a Eagle aqui, né, o Rafael, muito profissional, um cara muito transparente, alinhado com o que eu acredito sobre a vida, né, em relação a colocar Deus na frente, o que é meu, o que é seu. Eu acho que isso é muito importante, né? Tá tudo bem delineado, bem escrito, esse vai ser aqui, vamos fazer assim, esse vai ser aqui um pequeno percentual perante... porque uma coisa é você falar de um percentual de... né, se você consegue, pelo tanto de oportunidades aqui, multiplicar o seu faturamento inúmeras vezes, o que é você compartilhar um percentual disso com uma empresa que está te jogando lá para cima? Então, assim, transparência, tudo mastigado, a visão da vida, de parceria, a capacidade de conexão, se realmente você
muito bem conectado. Eu realmente recomendo muito, de todas as formas. Perfeito, obrigado, Bruno. Chegou uma pergunta aqui. O Diego está perguntando, como a explosão de petróleo na Guiana, como vocês veem a preparação dos colaboradores locais em relação ao desenvolvimento pessoal e técnico? Engraçado que a gente falou isso no almoço hoje, né? Nós estávamos com dois grandes empresários do país que estão tendo um projeto muito grande de fazer um novo porto aqui. E eu abordei esse assunto com eles, né? Falei assim, cara, beleza, vocês estão vendo recursos para poder fazer a construção, parceria, tal. E mão de obra, né? Como é que é mão de obra? Então, mão de obra aqui, de fato, é uma coisa muito, muito, muito difícil de você conseguir uma mão de obra qualificada. Inclusive, essa é uma demanda que existe atualmente, né, de empresas de treinamento para poder treinar as pessoas, desenvolver os profissionais para que eles possam ser capazes de atender as especificações, né, as expectativas das vagas que são abertas. E a mão de obra aqui é bem complicada, bem complicada. Ontem eu fui me encontrar com outras pessoas, né, o Bruno não teve nesse evento, mas eu estava também no meio de outros empresários. E o que eles falaram foi que aqui, a mão de obra local, a pessoa prefere muito mais fazer um serviço rápido ali, um bico, né, que a gente chama, né? E ganhar ali $5.000, $10.000 guianeses, né? É bom lembrar que o dólar guianês para o real é muito mais valorizado do que o dólar guianês. R$1 é $40 guianeses. Então, a pessoa trabalha ali e ganha $20.000, né? Algo em torno de R$500. E ela fica satisfeita com aquilo, fica 3 semanas sem trabalhar. O custo de vida aqui é muito alto, né, Bruno? Aqui tudo é muito caro. Aqui é tudo muito caro. Então, é caro nos nossos olhos, né, que frequentamos alguns lugares para poder estar no mesmo nível que o Brasil. É claro que a pessoa local aqui frequenta lugares diferentes, que tem um custo de vida mais em conta, né? Mas se você quiser comer num restaurante aqui, você vai almoçar, é como se a gente estivesse almoçando num self-service perto da nossa casa, que a gente gastaria ali R$50, ali, R$50. Aqui se gasta R$120, R$130 para você fazer um almoço simples. Então, a mão de obra, Diego, aqui é uma coisa muito, muito difícil. E ainda os requisitos do conteúdo local, que a empresa precisa ter maior parte de conteúdo local, de funcionários locais, mas ainda é um desafio. Então, é feita uma abertura de uma concessão para que as empresas operem com estrangeiros, mas que apresentem um plano de desenvolvimento de que ela está contribuindo para que as pessoas locais continuem se desenvolvendo. Então, é bem delicado esse assunto. Eu acho que, de novo, né, a gente tem que tentar ver isso como uma oportunidade, né? Realmente o que o... Tá funcionando? Tá sim. Estou vendo pergunta aqui. Eu acredito sim que isso pode ser visto como uma oportunidade, porque como a gente chegou aqui e viu, tem a oportunidade de você se conectar ao governo e de alguma forma fornecer soluções para o governo, né? Tá treinando essas pessoas. Inclusive, aqui a gente está conectado com uma espécie de Sebrae do Brasil, né, Rafael? Qual é o nome mesmo? É o Business Central... Aqui tem o CIELBD, né, que é o Centro de Desenvolvimento Local. Isso. É como se fosse o Sebrae. E esse Sebrae daqui, né, eles têm um plano de desenvolvimento, é subsidiado pelo governo também. Só que, como o Rafael falou, como tem uma demanda muito grande de trabalho para o guianês, tendo em vista que o governo ele beneficia, né, os locais, né, as oportunidades ali, na maioria das vezes. Por isso a importância de estar conectado com a empresa local, né, para fazer negócio. Ela acaba tendo essa espécie de Bolsa Família também, né, do governo, e eles preferem simplesmente, como o Rafael falou, pegar um bico ou outro, ter o apoio do governo, que é dado de 3 em 3 meses, né? 3 em 3 meses é injetado a um valor na conta do irrisório, né? Mas a gente precisa ver como oportunidade de ajudar em treinamentos, de ajudar, né? Exatamente. E tem também a questão de que aqui existe uma realidade para a indústria do petróleo e uma outra realidade para outros tipos de indústria. Né? A indústria do petróleo, todos que devem ser seguidos. Né? Então, a ISO, por exemplo, assim como acontece no Brasil também, né, Bruno? A gente pode ser hipócrita, né? No Brasil, lá, aqui acontecia muito isso, mas até o que chegou o petróleo,
A gente percebeu também que aqui o mercado de óleo e gás exigiu que as pessoas sejam mais treinadas para cumprir. E toda a indústria que não é voltada ao petróleo é uma indústria que ainda anda um pouquinho na maneira arcaica, né? Que tem muita área de construção civil aqui, está em plena expansão. Onde a gente passa, né, Bruno? É obra, é asfaltamento, é ruas sendo pavimentadas, é muita coisa acontecendo. Na área de mineração, né? Existem muitas empresas de mineração. A China tomando conta aqui. A China com uma presença fortíssima aqui. A China... A China é uma presença fortíssima aqui. Mas aí entra o mercado do óleo e gás, que é o mercado onde exige toda essa parte de compliance, né? Você está em compliance com a qualidade, com os requisitos legais. Então, o petróleo, né, impulsionou que o país tivesse essa evolução na parte de conhecimento e também de desenvolvimento humano em relação não só mesmo à parte de cursos e treinamentos, mas também de liderança, né, de você ter um ambiente de trabalho mais confortável e sair um pouco daquele amadorismo. Acho que é isso, Bruno. Acho que ninguém vai ter mais alguma pergunta. A Lúcia comentou aqui, parabéns, uma aliança de 2 gigantes, a base do sucesso em qualquer relacionamento está no alinhamento e de fato a gente teve um alinhamento muito bem aqui. Queria agradecer primeiramente a sua participação, né? Pô, eu que agradeço. A sua parceria, né? Para mim é um privilégio fazer parte do seu sonho. Desde quando nós começamos aí essa jornada aí de levar esse sonho para frente, eu falei isso para você já fora das câmeras aqui, que eu me sinto pertencido ao seu sonho, ao seu projeto. Quando eu sinto que algo está muito mais alinhado com um projeto de vida do que de fato um negócio para gerar dinheiro, eu me sinto pertencido. E hoje eu me sinto pertencido ao Smart Docs. Eu falo como se fosse meu quando eu estou apresentando. Você viu ali apresentando para algumas empresas ali. E queria agradecer essa parceria, né, aqui publicamente. Para mim, de fato, é um privilégio estar fazendo parte desse negócio. Pô, eu que agradeço. E agradecer a todo mundo que participou aí também da live. Obrigado por você num domingo estar aqui assistindo junto com a gente. E obrigado por ter participado. Desculpe aí os problemas técnicos que houveram aqui. E Bruno, fica à vontade para dizer suas palavras finais aí. Bom, também queria agradecer, né, o pessoal ter investido esse tempo aqui nessa conversa. Dar realmente um conselho para o pessoal se dedicar e se conectar, né, se dedicar no inglês, se dedicar a se expor a novos desafios, né? Tudo, claro, vai de acordo com a nossa ambição, aonde a gente quer chegar, mas eu acho que a gente está aberto ao novo, né? Foi o que me trouxe até aqui, foi o que te trouxe até aqui, né? O limite está na nossa cabeça, eu sempre penso assim, né? Se você pensa que de Friburgo a Macaé é longe, você provavelmente vai chegar até Casimiro ali, né? Exatamente. Agora, se você pega, por isso que eu falo, depois que eu viajei lá para a China, o conceito de distância é bem relativo, né? Por exemplo, eu em Friburgo, se você consegue ali um trabalho num outro bairro, já é uma coisa que parece ser muito distante, você tem quase que mudar para o outro bairro, sabe? Para você estar ali trabalhando. E já no Rio é completamente diferente, tudo é longe, né? Você tem que pegar a linha amarela, a linha vermelha. Então, para o pessoal aí, além de agradecer, considerar novos desafios e pensar nisso, que a gente, colocando Deus à frente, né, pensa, olha para mim aqui, eu me coloco humildemente aqui como uma empresa que é uma startup, né? Só que eu iniciei muito pequeno, mas já pensando grande. Foi muito bom eu ter vivenciado a experiência de multinacional e tudo mais, que aquilo ali já conexão global e tal. Então, embora você começar pequeno, é importante você pensar que você está pequeno, né? Que você não é pequeno. E que com fé, né? Colocando Deus à frente, trabalho duro, consistência, tem que ter muita consistência também, né? Capacidade de colocar em prática, de você ter uma vontade, né? Se despertou aqui conectar com o Rafael, por exemplo, de dar um passo, né? Porque não custa nada, né? Mandar uma mensagem, falar: "Ei, Rafael, tudo bom, cara? Eu estou vendo aqui sua live, gostei, como é que faz, como é que não faz", né? Isso aí realmente não custa nada.
Eu acho que a pessoa com a fé, o trabalho deixa Deus colocar os anjos na nossa vida aí, não é não? É verdade. Que não tem impossível, cara, porque para mim aqui um roceiro, velho, lá de Friburgo, quem sou eu na fila do pão, tá lá fazendo apresentando uma solução que pode ajudar um país, ministro ouvindo, né, fechando contratos internacionais. Então realmente eu acho que tudo começa na nossa mente, se materializando, depois a fé, o universo, a lei da atração, o que pessoas pensam aí vai te colocar para a próxima. Essa é minhas últimas palavras.